Se este vídeo apareceu para você agora, pare por um momento e escute com atenção. Existe uma dor dentro de você que poucas pessoas conseguem perceber. Talvez ninguém ao seu redor saiba o peso que você está carregando hoje. Por fora você continua vivendo, trabalhando, conversando, sorrindo para as pessoas. Mas por dentro existe algo que cansa a alma, algo que machuca em silêncio. Algumas dores não aparecem no corpo, aparecem no coração. São feridas causadas por decepções, por palavras que marcaram, por situações que você nunca conseguiu resolver. Às vezes, é um sentimento de solidão mesmo quando existem pessoas ao redor. Outras vezes, é uma angústia que surge do nada e tira a paz. Mas existe algo que muitas pessoas esquecem. Jesus nunca ignorou a dor invisível de ninguém. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, está escrito que ele veio para curar os quebrantados de coração. Isso significa que aquilo que ninguém consegue enxergar, ele vê claramente. Talvez você tenha chegado aqui cansado de tentar resolver tudo sozinho. Talvez você já tentou distrair a mente, ocupar o tempo, seguir em frente, como se nada estivesse acontecendo. Mesmo assim, a dor continua voltando. Por isso eu quero pedir algo simples antes de continuarmos. Se essa mensagem já começou a falar com você, deixe o seu like neste vídeo e escreva nos comentários apenas uma frase: Jesus, toca no meu coração. Muitas pessoas que estão assistindo agora também estão passando por batalhas silenciosas, e esse comentário pode mostrar para alguém que ela não está sozinha. Agora preste muita atenção no que você vai ouvir no próximo momento. Porque antes de fazermos a oração, você precisa entender algo muito importante sobre essa dor que você está carregando. A dor que ninguém vê, Deus sempre vê. Existe um tipo de sofrimento que quase ninguém percebe. É a dor que não aparece em fotos, não aparece em conversas rápidas e muitas vezes nem mesmo nas palavras. É aquela batalha silenciosa que acontece quando a pessoa está sozinha. Muitas pessoas aprendem a esconder o que sentem. Elas continuam ajudando os outros, continuam sendo fortes para a família, continuam tentando manter tudo funcionando. Só que dentro delas existe um cansaço profundo, um cansaço da alma. Talvez você esteja assim agora, tentando ser forte para todo mundo, mas no fundo, desejando que alguém enxergue o que está acontecendo dentro de você. A Bíblia mostra algo muito poderoso sobre isso. Em Salmos capítulo 34, versículo 18, está escrito que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Isso significa que quando o coração de alguém está ferido, Deus não se afasta. Na verdade, ele se aproxima ainda mais. Enquanto muitas pessoas não percebem a sua dor, Deus vê cada pensamento, cada lágrima escondida, cada momento em que você tentou ser forte, mesmo sentindo vontade de desistir. Talvez você ache que essa dor vai continuar para sempre. Talvez você já tenha pensado que ninguém consegue entender o que você está passando. Mas existe algo que pode mudar completamente essa história. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo momento. Antes de continuar, se você acredita que Deus pode restaurar aquilo que está quebrado dentro de você, inscreva-se agora no canal. Muitas mensagens como esta podem alcançar pessoas que estão lutando em silêncio neste momento. No próximo momento eu vou te mostrar por que Jesus se importa tanto com as dores que ninguém vê e como isso pode transformar a sua vida hoje. Por que Jesus se importa com a dor que ninguém percebe? Existe algo sobre Jesus que muitas pessoas ainda não compreenderam completamente. Ele não se aproximava apenas das pessoas que estavam bem diante dos outros. Na verdade, ele sempre se aproximou justamente daqueles que carregavam dores escondidas. Quando você observa a forma como Jesus agia, percebe um padrão. Ele via aquilo que ninguém mais via. Enquanto multidões olhavam para a aparência, posição ou reputação, Jesus olhava diretamente para o coração. Em Isaías, capítulo 53, versículo 3, está escrito que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Isso significa que Jesus entende profundamente o que é carregar dor. Ele conhece o peso da rejeição, da tristeza e da solidão. Por isso, quando alguém sofre em silêncio, Jesus não se afasta. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais. Talvez você já tenha pensado que a sua dor é pequena demais para ser levada até Deus. Ou talvez tenha acreditado que precisa resolver tudo sozinho antes de se aproximar dele. Mas a verdade é outra. Jesus nunca pediu que alguém chegasse até ele perfeito. Ele sempre recebeu aqueles que estavam cansados, feridos e sobrecarregados. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, está escrito algo que pode mudar completamente o momento que você está vivendo agora. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Perceba algo poderoso nessas palavras. Ele não disse: "Venham até mim apenas os fortes." Ele disse: "Venham os cansados, venham os sobrecarregados, venham aqueles que já não sabem mais o que fazer."
Se existe um peso dentro de você neste momento, este convite também é para a sua vida, e talvez seja exatamente por isso que você chegou até este vídeo hoje. Porque existe algo que Deus quer fazer dentro do seu coração agora. Antes de continuarmos, escreva nos comentários uma palavra simples: esperança. Esse gesto pode parecer pequeno, mas muitas pessoas que estão lendo os comentários precisam lembrar que ainda existe esperança para aquilo que elas estão enfrentando. No próximo momento, nós vamos entrar em algo ainda mais profundo. Porque existe uma ferida que muitas pessoas carregam por anos e nunca percebem o quanto isso está afetando a sua vida. E quando essa ferida é tocada por Deus, algo poderoso começa a acontecer dentro da alma. A ferida que fica escondida dentro da alma. Existe um tipo de ferida que não aparece nos olhos das pessoas, mas influencia todos os dias da vida de alguém. É a ferida que se forma dentro da alma quando experiências difíceis deixam marcas profundas. Às vezes começou com uma decepção, outras vezes com uma perda, uma traição, uma palavra que machucou mais do que deveria. O tempo passa, a vida continua, mas aquela marca permanece escondida dentro do coração. A pessoa aprende a seguir em frente, aprende a conviver com a dor, mas no fundo sente que algo dentro dela ainda não foi restaurado. Talvez essa ferida esteja ligada a algo que aconteceu anos atrás. Talvez esteja ligada a uma situação recente que ainda está muito viva na memória. O problema é que quando uma ferida da alma não é curada, ela começa a influenciar pensamentos, emoções e até a forma como a pessoa enxerga a própria vida. Muitos começam a perder a paz sem entender exatamente o motivo. Outros passam a carregar um peso constante no coração. Existe também quem começa a sentir medo do futuro, como se algo dentro estivesse sempre em alerta. Mas Deus conhece esse lugar escondido dentro da alma humana. Em Salmos capítulo 147, versículo 3, está escrito que o Senhor cura os que têm o coração quebrantado e trata das suas feridas. Isso mostra que Deus não ignora as feridas invisíveis. Ele se importa profundamente com aquilo que está acontecendo dentro de você. Talvez ninguém saiba exatamente o que você já passou. Talvez existam momentos da sua história que você nunca contou para ninguém. Mesmo assim, Deus conhece cada detalhe da sua caminhada. E existe algo muito importante que você precisa entender antes da oração que vamos fazer. Quando Jesus toca uma ferida da alma, Ele não apenas alivia a dor por um momento, Ele começa um processo real de restauração. Se você acredita que Deus pode curar aquilo que está ferido dentro de você, escreva agora nos comentários a frase: Deus pode me restaurar. Muitas pessoas que estão assistindo este vídeo precisam ler essa frase e lembrar que ainda existe cura para o coração. No próximo momento, vamos entrar na parte mais importante deste vídeo. Prepare o seu coração, porque agora nós vamos fazer uma oração poderosa, pedindo que Jesus toque exatamente nessa dor que ninguém vê. A oração que toca a dor que ninguém vê. Agora, eu quero pedir que você faça algo simples. Se for possível, diminua um pouco o ritmo das coisas ao seu redor por alguns instantes. Respire profundamente e permita que seu coração fique em silêncio por alguns segundos. Este momento não é apenas mais um vídeo. Este é um momento de encontro com Deus. Talvez você esteja ouvindo isso em meio a um dia difícil. Talvez esteja carregando pensamentos que ninguém conhece. Mas Deus conhece exatamente o que está dentro do seu coração agora. Vamos orar, Senhor Jesus. Neste momento eu apresento diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta oração. Tu conheces aquilo que ninguém vê. Tu conheces a dor que foi escondida por tanto tempo, as lágrimas que foram derramadas em silêncio e os pensamentos que trouxeram peso ao coração. Senhor, toca agora nesse lugar ferido dentro dessa pessoa. Aquela parte da alma que se cansou de tentar ser forte o tempo todo. Aquela área da vida onde existe tristeza, decepção ou lembranças que ainda machucam. A Tua palavra declara em Salmos capítulo 147, versículo 3, que o Senhor cura os quebrantados de coração e trata das suas feridas. Por isso eu peço agora, visita esse coração neste momento. Que toda dor profunda comece a ser alcançada pela Tua presença. Onde existe tristeza, traz consolo. Onde existe angústia, traz paz. Onde existe cansaço da alma, traz descanso. Jesus, toca agora na mente dessa pessoa. Remove pensamentos de medo, pensamentos de desânimo e todo o peso emocional que tem tirado a paz. Enche este coração com a Tua presença e com a certeza de que essa pessoa não está sozinha. Que a Tua paz comece a preencher cada espaço vazio dentro da alma. Que a esperança comece a nascer novamente. Que aquilo que estava quebrado comece a ser restaurado pela Tua graça. Senhor, cobre esta vida com o Teu cuidado. Fortalece este coração e guia cada passo daqui para frente. Que esta pessoa sinta agora que Tu estás perto, que Tu estás ouvindo
e que tu estás trabalhando em favor dela. Se essa oração falou diretamente com o seu coração, deixe o seu like neste vídeo e escreva nos comentários apenas uma frase simples: Jesus está cuidando de mim. Muitas pessoas que estão assistindo precisam ler essa frase para lembrar que Deus continua agindo. No próximo momento, eu vou te mostrar algo muito importante sobre o que começa a acontecer na vida de alguém depois que Deus toca as feridas da alma. O que começa a acontecer quando Deus toca uma ferida da alma? Quando Deus começa a tocar uma ferida que estava escondida dentro da alma, algo silencioso começa a mudar dentro da pessoa. Nem sempre é uma mudança que acontece de forma barulhenta ou visível para todos. Muitas vezes começa de forma profunda dentro do coração. Primeiro, a pessoa começa a sentir uma paz diferente. Não significa que todos os problemas desaparecem de um dia para o outro, mas o peso que parecia insuportável começa a diminuir. Aquilo que antes ocupava todos os pensamentos começa a perder força. Depois disso, algo ainda mais importante acontece. A esperança volta a nascer dentro do coração. Aquela sensação de que nada iria melhorar começa a dar lugar a uma nova visão do futuro. É exatamente isso que a palavra de Deus revela em João capítulo 14, versículo 27. Quando Jesus diz que deixa a sua paz, uma paz diferente daquela que o mundo oferece. Essa paz não depende das circunstâncias ao redor. Ela nasce da presença de Deus dentro do coração. Muitas pessoas passam anos tentando encontrar essa paz em distrações, em conquistas ou em mudanças externas. Mas a verdadeira transformação começa quando Deus toca aquilo que está dentro da alma. Talvez neste momento você já esteja sentindo algo diferente enquanto ouve estas palavras. Talvez uma sensação de calma esteja começando a surgir dentro de você. Isso não é coincidência. A presença de Deus alcança pessoas de maneiras que muitas vezes nem conseguimos explicar. Se neste momento você sente que algo dentro de você começou a mudar, escreva nos comentários uma palavra simples: paz. Esse gesto pode parecer pequeno, mas pode fortalecer a fé de muitas pessoas que estão assistindo este vídeo agora. E existe algo muito importante que você precisa ouvir antes de terminarmos este momento juntos. Porque quando Deus começa uma restauração dentro da vida de alguém, Ele nunca deixa essa obra incompleta. Deus não termina uma restauração pela metade. Quando Deus começa a trabalhar dentro do coração de alguém, Ele não faz algo superficial. Deus não toca apenas a superfície da dor para aliviar por alguns instantes. Ele começa uma restauração real, profunda, que alcança áreas da vida que muitas vezes estavam quebradas há muito tempo. Talvez você tenha vivido momentos em que parecia que nada estava mudando. Talvez tenha orado outras vezes e pensou que Deus estava em silêncio. Mas existe uma verdade muito importante que muitas pessoas descobrem apenas depois de algum tempo. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus continua trabalhando no invisível. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, está escrito que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Isso significa que quando Deus começa a restaurar algo dentro da sua vida, Ele não abandona esse processo. Aquilo que hoje ainda parece frágil pode se tornar uma grande fonte de força no futuro. Aquela área da vida que hoje ainda dói pode se transformar em testemunho de superação e fé. Muitas pessoas que hoje vivem em paz já passaram por momentos em que também sentiram o coração quebrado. A diferença é que elas permitiram que Deus continuasse trabalhando dentro delas, mesmo quando não entendiam completamente o processo. Talvez o que você está vivendo agora seja exatamente o início de algo novo. Um tempo em que Deus começa a reconstruir partes da sua vida que estavam feridas. Se você deseja continuar fortalecendo a sua fé e ouvir mais mensagens como esta, inscreva-se agora no canal. Muitas pessoas estão encontrando consolo, esperança e direção através dessas mensagens. E existe um último passo muito importante para quem deseja manter essa paz e essa restauração acontecendo dentro do coração. É sobre isso que vamos falar agora. Como manter essa paz depois que esta oração terminar? Existe algo que muitas pessoas descobrem depois de um momento como este. A presença de Deus traz paz, traz consolo e começa a curar feridas da alma. Mas para que essa paz continue crescendo dentro do coração, é preciso alimentar a fé todos os dias. A vida continua trazendo desafios. Pensamentos difíceis podem aparecer novamente. Situações inesperadas podem surgir. Porém, quando alguém aprende a manter o coração próximo de Deus, essas situações deixam de ter o mesmo poder sobre a alma. Em Isaías capítulo 26, versículo 3, está escrito que Deus conserva em perfeita paz aquele cujo pensamento permanece firme nele. Isso mostra algo muito profundo. A paz não depende apenas de um momento de oração. Ela cresce quando a mente e o coração continuam voltados para Deus. Isso começa com atitudes simples.
Separar alguns minutos do dia para falar com Deus. Ler uma pequena parte da palavra. Lembrar das promessas que Deus já declarou nas Escrituras. Quando a mente começa a se encher daquilo que Deus diz, os pensamentos de medo e desânimo começam a perder espaço. Talvez hoje tenha sido apenas um primeiro passo. Um momento em que você permitiu que Deus tocasse uma área da sua vida que estava ferida. Mas esse pode ser também o início de um novo caminho espiritual. Se esta mensagem trouxe paz ao seu coração, deixe o seu like neste vídeo. Esse simples gesto ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também estão lutando em silêncio. E escreva nos comentários uma última frase antes de terminar este vídeo. Deus está restaurando o meu coração. Muitas pessoas que estão passando por momentos difíceis podem encontrar esperança ao ler essas palavras. Continue fortalecendo a sua fé, porque quando Deus começa a restaurar uma vida, Ele transforma não apenas a dor do passado, mas também o caminho do futuro. Se inscreva no canal e continue acompanhando as próximas mensagens. Uma declaração de fé para o seu coração. Antes de terminar este momento, existe algo muito importante que eu quero que você faça comigo agora. Não apenas escute estas palavras, permita que elas entrem no seu coração como uma declaração de fé. Independentemente do que aconteceu no passado, independentemente da dor que você carregou por tanto tempo, a sua história não terminou naquele momento difícil. Deus ainda está escrevendo novos capítulos da sua vida. A palavra de Deus declara em Jeremias capítulo 29, versículo 11, que Ele conhece os planos que tem para cada um de nós, planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Isso significa que a dor que você enfrentou não define o destino da sua vida. Aquilo que parecia o fim pode se transformar no começo de algo novo. Talvez hoje você ainda não consiga ver tudo o que Deus está preparando. Talvez ainda existam perguntas dentro do seu coração. Mesmo assim, existe uma verdade que permanece firme. Deus não abandona aqueles que confiam nele. Se neste momento você sente que precisa fortalecer ainda mais a sua fé, volte a ouvir esta oração sempre que o coração estiver pesado. Permita que a presença de Deus continue trabalhando dentro da sua vida. Agora eu quero que você faça algo simples antes de sair deste vídeo. Escreva nos comentários uma frase que pode fortalecer não apenas a sua fé, mas também a fé de muitas pessoas que estão lendo. Escreva: Deus está cuidando de mim. Quando alguém que está sofrendo encontra essa frase nos comentários, ela lembra que não está sozinha. Muitas pessoas chegam aqui com o coração cansado e uma simples palavra de fé pode trazer esperança novamente. Se esta mensagem falou com você, inscreva-se no canal e continue acompanhando os próximos vídeos. Muitas outras mensagens como esta estão sendo preparadas para fortalecer a sua fé e trazer direção espiritual para a sua vida. Que a paz de Deus continue guardando o seu coração e a sua mente a partir de hoje.